Olá, sou o professor Anselmo Filgueira e o tema da nossa aula será razão e proporção. Vamos lá? Razão e proporção. Vamos ver o que isso significa? Bem, razão é a comparação de dois números ou duas quantidades, representados pelo quociente entre eles. Dessa forma, dizemos que A está para B, com B diferente de zero. Agora você deve comentar, mas professor, como assim B diferente de zero? Lembra, condição de existência de uma fração. O denominador pode ser qualquer número, exceto o zero. Então, a razão é comparada através de uma fração e dizemos A para B. E agora, proporção é uma igualdade entre as razões. E dizemos dessa forma, A está para B, assim como C está para D, sendo B diferente de zero e D também diferente de zero, para a condição de existência de uma fração. Agora, razão e proporção, como isso é cobrado nas questões do Enem? Vamos ao exemplo? Olha só. Essa é uma questão do Enem de 2017 e diz o seguinte: em uma embalagem de farinha encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela reproduzida a seguir. E os ingredientes diz 640 gramas de farinha, equivalente a 4 xícaras, e 16 gramas de fermento biológico, que é equivalente a 2 colheres. Possuindo apenas a colher de medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento possuem densidades iguais. Aí a questão diz: cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres? 10 colheres, 20 colheres, 40 colheres ou 80 colheres? Vamos tirar as partes importantes da questão, que é os ingredientes, 640 gramas, equivalente a 4 xícaras, e 16 gramas de fermento biológico, que é equivalente a 2 colheres de medidas. E a pergunta, cada xícara indicada na receita, é equivalente a quantas colheres de medidas? Bem, para iniciar temos que 16 gramas de fermento equivale a 2 colheres. Bem, então para saber quantas gramas que cabe em cada colher, basta dividir 16 dividido por 2. E temos 8 gramas para cada colher, que vamos representar lá na frente pela letra C. Outra informação, temos 640 gramas de farinha, que é equivalente a 4 xícaras. Bem, para saber a capacidade de cada xícara, dividimos os 640 dividido por 4. E temos 160 gramas para cada xícara. E vamos representar pela letra X, certo? Agora vamos novamente à questão. Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres? Bem, quando você quer saber quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra, basta você pegar a medida maior e dividir pela medida menor, ou seja, X, que é a capacidade da xícara, dividido por C, que é a capacidade da colher. Logo, temos 160 dividido por 8. E 160 dividido por 8 é 20. Logo, cada xícara indicada na receita é equivalente a 20 colheres. Com isso, podemos marcar a alternativa B, 20. Tranquilo? Vamos mais uma? Olha só. Essa questão agora é de 2014 e diz o seguinte:
A vazão de água em metros cúbicos por hora em tubulações pode ser medida pelo produto da área da seção transversal por onde passa a água em metros quadrados, pela velocidade da água em metros por hora. Uma companhia de saneamento abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio R, cuja a vazão da água enche um reservatório em 4 horas. Para se adaptar às novas normas técnicas, a companhia deve duplicar o raio da tubulação, mantendo a velocidade da água e o mesmo material. Aí vem a pergunta: qual o tempo esperado para encher o mesmo reservatório após a adaptação das novas normas? Aí tem as alternativas: 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas ou 16 horas. Você já deve estar pensando: nossa, muita questão, muito cansativo, muita informação. Basta fazer, vamos parte por parte. A questão começa da seguinte forma: a vazão de água em metros cúbicos, ou seja, o volume de água que é despejado por hora, em tubulações que podem ser medidos pelo produto da área da seção transversal onde passa a água em metros quadrados, pela velocidade da água em metros. Olha só, nós temos vazão, que é o volume de água. E como nós podemos calcular esse volume? Através do produto. Produto, multiplicação, tabuada. Produto, resultado de uma multiplicação. Quem multiplica? Os fatores. E no caso, quem são os fatores? A medida da área e a medida da velocidade. Certo? Então, ficamos assim, que o volume é calculado através da área vezes a velocidade. Tranquilo? Vamos mais para a próxima informação. Uma companhia de saneamento abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio R, cuja vazão de água enche um reservatório em 4 horas. Bem, a informação que devemos destacar é utilizando uma tubulação cilíndrica de raio R, igual a essa. Bem, então nós temos que a vazão é igual, qual é a área de raio R? Então vai ficar πr ao quadrado vezes a velocidade, certo? Bem, então apenas substituímos a medida da área, pelo πr ao quadrado, que é por onde a água vai passar. Agora, outra informação. Para se adaptar às novas normas técnicas, a companhia deve duplicar o raio da tubulação, mantendo a velocidade da água e o mesmo material. Ou seja, olha só, a companhia deve duplicar o raio da tubulação, mantendo a velocidade da água. Ou seja, a tubulação inicial, que tinha esse formato de raio R, terá dessa forma, 2 vezes o raio. Bem, então se duplica o raio, a vazão de água será maior. Então vamos representar essa nova vazão pelo V', e a área pelo A'. Então fica V', que é a nova vazão, é calculada através da área da nova tubulação vezes a velocidade da água. E ao substituir, temos assim, V' é igual, a nova área é 2 vezes o raio, então vai ficar π vezes 2r elevado ao quadrado vezes a velocidade. 2r ao quadrado é 4r ao quadrado. Por fim, a nossa fórmula fica V' é igual a π vezes 4r ao quadrado vezes a velocidade, certo? Agora temos a questão: qual o tempo esperado
para encher o mesmo reservatório após a adaptação às novas normas? 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas ou 16 horas? Bem, nós já temos todas essas informações. Agora, se nós vamos comparar a vazão da tubulação anterior com a vazão da nova tubulação, temos aí uma razão entre elas, concorda? Então, colocamos que V está para V', ou seja, a vazão anterior está para a vazão atual depois da adaptação, que fica πr² vezes a velocidade está para π4r² vezes a velocidade. Bem, π vezes r² vezes velocidade, apenas fatores, dividido por π vezes 4r² vezes a velocidade. Temos fatores dividido por fatores. Então, π dividimos com π, r² divide com r² e a velocidade dividido pela velocidade. Então, temos uma razão entre a vazão anterior e a nova vazão de água após a adaptação. Então, fica V está para V', né, que V é πr² vezes a velocidade. Está para π4r² vezes a velocidade. Bem, pode ver que nós temos fatores divididos por fatores. Então, podemos simplificar, dividindo π dividido por π, r² dividido por r² e velocidade dividido por velocidade. Simplificando, fica apenas que a vazão anterior dividido pela nova vazão é igual a 1 sobre 4. Bem, temos aí agora a comparação entre duas razões proporcionais. Dividimos, agora aplicamos, né, a regra de 3. Multiplicando V' vezes 1 é igual a V vezes 4, que fica V' é igual a 4V, certo? Lembra que a questão, a vazão anterior para encher o reservatório demorava 4 horas? Então, a vazão equivale a 4 horas. E o V' é 4 vezes a vazão anterior, ou seja, é 4 vezes mais rápido. Logo, se a vazão anterior demorava 4 horas e a vazão nova é 4 vezes mais rápido, basta dividir. 4 dividido por 4. Então, temos a questão: qual o tempo esperado para encher o mesmo reservatório após a adaptação das novas normas? Bem, a nova vazão vai demorar 1 hora para encher o reservatório. Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre razão e proporção. Assista esta e outras aulas no nosso canal no YouTube, TV Remy Campo Grande. Bons estudos e até a próxima aula.